Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que neles creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ó Senhor, vem com teu fogo consumidor sobre nós, Senhor. Senhor, vem derramar o teu fogo, Senhor, para purificar os nossos pecados, Senhor. Ó Deus, nós não somos nada sem ti, Senhor. Ó Senhor, nesta noite, nós declaramos que só o Senhor é Deus na nossa vida. Só o Senhor é Deus. Ó Senhor, vem com teu fogo sobre nós. Ó, poderoso Senhor, nas nossas vidas, Senhor.
teu reino, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que nós possamos nos humilhar, que nós possamos diminuir cada vez mais para que o Senhor cresça. Como nós já declaramos nessa noite, só o Senhor é Deus. Só tu és o Rei. Nós devemos nos humilhar para que tu cresças. Vamos declarar nesta noite. Nós nos humilhamos e que o Senhor cresça. 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 E que o Senhor apareça. Porque a ti é a honra, a glória, o louvor, a majestade. Tu és o Santo dos Santos. Vamos declarar nesta noite que o Senhor.
Levante as tuas mãos para cá e vamos orar, agradecendo ao Senhor, pedindo ao Senhor que use o servo dele nesta noite para falar conosco, né, neste lugar. Pai, nós te louvamos, te adoramos, ó Pai, a cada dia, Senhor, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Senhor. E neste lugar, Pai, nós estamos aqui para te adorar, Senhor, te louvar, mas também para ouvir a Tua voz, Senhor. Usa o Teu servo de acordo com a Tua vontade, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Te abençoe. Graça e paz da igreja. Pode se assentar. O pastor Luciano, ele passou para a gente uma tarefa, né? Cada um desenvolvesse uma palavra, né? Num conteúdo que ele ia dar para cada um. O Marcel já falou aqui, né? E agora chegou a minha vez. Mas não vou derrubar o púlpito, hein? Não trouxe notebook. Brincadeira. Ele me deu um livro chamado A Cruz de Cristo, de John Stott. Não sei se alguém já ouviu falar ou se já leu sobre esse livro. E ele me deu o capítulo 7, que fala sobre a salvação dos pecadores, né? Aí, nesse livro, eu lendo, eu vi algumas perguntas que eu achei muito interessantes e eu separei essas perguntas, né? Por que foi necessária a morte de Cristo? O que ganhamos com a morte e a ressurreição do Messias? A morte de Cristo, ele provocou uma mudança em nós ou em Deus para conosco. O que teve início com a morte de Cristo? Por algumas perguntas, né? E essas perguntas, elas envolvem o conhecer, o entender e o aceitar o processo de salvação por intermédio da cruz de Cristo. Muitas pessoas falam, eu sou salvo em nome de Jesus. Aí chega alguém do mundo e fala para ele, mas como é que é essa salvação? Ah, eu sou salvo porque Cristo morreu por mim na cruz. Mas e a cruz? Morreu por quê? Ah, porque eu era pecador. Mas me explica isso aí. Muitas das vezes a gente fica até meio confuso para explicar, se aprofundar um pouco em cima disso, né? Mas o Novo Testamento, ele nos dá 3 respostas principais a essas perguntas, né? E podemos resumir em 3 palavras, que significa salvação, revelação e conquista. Cristo, por meio da cruz, ele nos salvou, ele se revelou ao homem e ele venceu o mal. A morte e a ressurreição de Cristo tem início um novo tempo, tem início uma nova era. E nós fomos salvos através desse processo. Nós ganhamos o direito à salvação através desse processo. Mas essa salvação, ela se divide em algumas partes. Em 4 partes, essa salvação se divide. E são 4 partes bem distintas, mas que no final elas se unem, né? A salvação, ela trouxe para o homem, conforme no livro eu li, achei muito interessante, ela trouxe propiciação, ela trouxe redenção, justificação e trouxe reconciliação. Para entendermos melhor a dimensão e o porquê da cruz de Cristo em nossas vidas, nós devemos voltar lá no princípio da criação. Lá no Jardim do Éden, onde teve a origem o primeiro casal humano. Vamos entender como começa o processo da cruz de Cristo, porque em Gênesis já fala sobre isso.
Em Gênesis, Deus cria a terra e toda a vida que nela existe. Todo o processo de criação está descrito ali no livro de Gênesis. E é bem interessante que no livro de Gênesis, Deus cria todas as coisas, mas o homem ele cria de uma forma diferente. Ele cria todos os seres viventes ali, no livro de Gênesis, né? E os animais, as aves do céu, toda a vida que existe. Todos eles têm o espírito de vida. Deus, quando Ele cria todas as coisas, se você ler no livro de Gênesis, você vai observar que tudo Deus fala: haja luz, haja divisão de mares e mares, que haja luzeiros para dividir dia e noite. Tudo Ele faz conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Mas quando chega no homem, Ele faz algo diferente. Quando Ele chega no homem, Ele fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus, ele faz algo totalmente diferente de toda a criação. Toda a criação possui o espírito de vida, mas o homem, ele possui algo mais. Deus dá algo além ao homem, né? E quando lemos o livro de Eclesiastes, o fôlego de vida dos animais e do homem, ele iguala no livro de Eclesiastes. Em Eclesiastes capítulo 3, versículos 19 e 21, não precisa abrir não, que eu vou ler para vocês aqui. Porque o que sucede aos filhos do homem, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tomarão. Quem sabe o fôlego da vida dos filhos do homem se dirige para cima e a dos animais para baixo, para a terra? Então, aqui no livro de Eclesiastes, ele iguala o homem a toda criatura terrena. Temos que entender que no livro de Eclesiastes, se você ler ele todo, você vai observar que Eclesiastes ele fala de tudo que acontece debaixo do sol. Ele não fala sobre um plano espiritual. Ele diz tudo o que acontece debaixo do sol. Por quê? Porque o homem aqui ele já vive em pecado. E o Messias ainda não tinha vindo. Deus não tinha mandado o Messias para resgatar a humanidade. Mas será que desde o princípio da criação sempre foi assim? Sempre foi dessa forma? Será que o fôlego de vida do homem sempre foi igual ao dos animais? Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou, guarde bem isso, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui nesse texto você já observa a diferença. Em toda a criação Deus diz: haja, aconteça, pela vontade, mas do homem ele sopra. E no original, no hebraico, o sopro e espírito é a mesma coisa, é a mesma tradução, é o ruá de Deus, é o sopro, o espírito. Então Deus naquele momento ele dá algo mais ao homem, ele dá o seu espírito ao homem, não o espírito de vida, mas o Espírito Santo de Deus. Ele entrega ao homem naquele momento. E aqui você observa nesse texto que o homem passa a ser alguma coisa. O homem, ele passa a ser templo de Deus, porque Deus passa a morar no homem. Mas algo acontece que o homem perde esse Espírito Santo. No Jardim do Éden, em Gênesis ainda, Deus fala
a mulher, em Gênesis 2, 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que mantinha o homem vivo, o que dava ao homem a vida eterna, era o Espírito Santo de Deus que habitava nele. Era isso que gerava, era o combustível que dava ao homem a vida eterna. Mas existia um anjo caído, chamado Lúcifer, né, que ele vê a criação de Deus, né, e em Gênesis capítulo 3, versículo 4, ele diz à mulher: é certo que não morrerás se comer-se da fruta, do fruto proibido. Mas aqui quem está mentindo? Deus está mentindo ou Satanás? Ou Lúcifer está mentindo? Né? Porque Adão e Eva, eles comeram da fruta. Mas eles, naquele momento, eles não morreram. Eles continuaram vivos. Porque o que Deus estava falando para Adão e Eva era que a vida espiritual morreria e, em consequência disso, também a vida biológica. Porque o que alimentava o Espírito Santo de Deus, o que alimentava esse Espírito no homem, era a obediência a toda palavra que saía da boca de Deus. E o homem, quando ele desobedece a Deus, automaticamente a vida espiritual é fulminada. O homem perde a vida espiritual. Tanto que os olhos do homem se abrem. E ele entende que está nu. Ele foge da presença de Deus, porque o Espírito de Deus não habitava mais no homem. O homem perdeu aquele sopro que foi dado por Deus. O homem, sem o Espírito Santo de Deus, fazer a vontade do Criador se tornou algo muito difícil. Porque quando o homem tinha o Espírito Santo de Deus, fazer a vontade do Pai era algo natural. Era algo muito natural. Mas o homem perde isso, né? E o homem, ele, como perde a presença do Pai, como ele fica um jarro vazio. E automaticamente quem vem? Lúcifer. Ele habita nesse lugar. Porque era o que ele queria. Ele queria afastar o homem da presença de Deus, para que ele pudesse tomar a criação do Pai, e ele tomou a criação, porque Deus se afastou do homem, e o homem, ele passou a viver na desobediência. O homem passou a receber uma natureza estranha, aquela natureza que foi dada lá no início, no sopro. Ele passou a adquirir uma natureza que se deleitava na desobediência, porque o homem estava cheio do pecado. E vindo do nosso inimigo, não vem nada de bom. Ele vai fazer de tudo para nos aniquilar, nos destruir, humilhar o homem, porque ele teve ciúme do homem. Essa que é a verdade. Porque ele viu que o homem recebeu algo que nenhuma outra criação conseguiu. Ele recebeu um pedaço de Deus que foi implantado no homem, o Espírito Santo. E ele arrancou aquilo do homem. E o que acontece? Nós deixamos de ser filhos de Deus naquele momento e passamos a ser escravos de Lúcifer. O templo de Deus foi profanado. O ato da desobediência de Adão e Eva,
ele promoveu a ira de Deus para com o homem. Deixamos de ser filhos de Deus e nos tornamos escravos de Satanás. Deixamos de ser filhos perfeitos, justos diante do Pai e nos tornamos pecadores. Perdemos a intimidade, perdemos a amizade, o amor, a comunhão, o acesso ao Pai. Tudo isso foi perdido com a desobediência. Como falou aqui o nosso irmão Marcel uns dias atrás, né, foi a total depravação do ser humano. Satanás conseguiu tomar a criação de Deus para ele, né? Mas Deus, na sua infinita sabedoria e no seu amor incondicional ao homem, mesmo sabendo de tudo aquilo que o homem fez, porque o homem, quando ele peca, ele deixa de ser filho de Deus e ele começa a fazer tanta maldade, tanta crueldade diante da terra, que o ser humano ele se transforma numa praga em cima da terra. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele promete um resgate. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, fala sobre isso. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse texto, Deus já promete devolver ao homem aquilo que foi perdido. Aquele sopro lá do início que o homem perdeu, o Espírito Santo que foi dado ao homem. Ele promete que vai vir alguém que vai restaurar o templo que foi profanado pela desobediência do próprio homem. Ele promete que vai aplacar a ira de Deus, vai apaziguar a ira de Deus. Quando falamos em ira de Deus aqui, parece até que Deus está irado, não, é um adjetivo que nós conseguimos. Porque na verdade, ira de Deus é um sentimento, é algo que Deus sentiu, que nós nos igualamos à ira, ao nosso sentimento, mas é um adjetivo que a gente encontrou mais próximo para que dê esse sentimento, para transportar esse sentimento para o sentimento humano, para termos um entendimento. Mas não é que Deus se ira como nós. A ira de Deus é perfeita, tudo dele é perfeito. E ele promete que não importa o preço que tenha que ser pago, ele irá nos comprar e nós novamente voltaremos a ser filhos de Deus. Ele promete nos tornar justos novamente diante do Pai. É nesse momento, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que entra em ação o plano mais ousado de Deus para com o homem. E é onde ele demonstra o imenso amor que ele tem pela criação. É aonde ele promete a cruz de Cristo. É nesse texto. Mas nesse meio tempo, enquanto o Messias não vem para resgatar a humanidade, como é que pode? Como o povo, ele se comunicava com Deus? Porque o povo perdeu aquele contato que tinha com Deus, o homem, né? E em Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9, diz: E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para molde do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos. Assim mesmo farei. Esse foi o período que o povo sai do cativeiro, né, e vaga pelo deserto, e aonde se institui o tabernáculo, uma espécie de templo móvel. Então era um local físico,
onde Deus descia, o Espírito Santo de Deus descia e falava com o homem. E em 1 Reis, capítulo 6 e 1, também fala sobre o templo que foi construído por Salomão, um espaço físico também, onde Deus descia e falava com o homem. Foi o período em que o povo aguardava a vinda do Messias. Era somente desta forma que o homem conseguia falar com Deus. Mas o povo, nessa forma, o povo ficou distanciado de Deus. O povo não tinha mais acesso ao Pai, né? E existiam os sacerdotes, né, que eram os homens, que eram uma espécie de mediador. Eles ficavam entre Deus e entre o homem. Era o sacerdote. Que era responsável, né, para ensinar toda a lei, né, e por todos os ritos e cultos religiosos de Israel. Então, ser sacerdote naquela época era uma honra especial. Quem desempenhava isso eram pessoas escolhidas diretamente por Deus, assim como Arão foi escolhido. Né? Em Hebreus 5,4 ele diz: e ninguém toma para si esta honra de ser sacerdote, senão o que é chamado por Deus como Arão. Mas eles eram santos, eram homens irrepreensíveis, eram homens que não tinham pecado. Os sacerdotes? Não, também não eram, porque não existia um justo. Então, havia uma grande deficiência em relação a isso. E esses homens, os sacerdotes, para oferecer sacrifícios, eles tinham que passar por um período de purificação, tá? Para que a expiação dos seus pecados fosse aceita, para que ele pudesse entrar no local, no Santíssimo, se eu não me engano, não é isso? Que eles entravam... Oi? No Santo dos Santos, para que ele pudesse ter acesso a Deus. E muitas das vezes o sacerdote morria. Muitas das vezes o sacerdote morria, porque ele não estava purificado. E todo esse processo do templo, do tabernáculo, do templo, era algo provisório. O homem, ele ia lá, oferecia o seu sacrifício, mas depois tinha que voltar de novo, tinha que voltar de novo, tinha que voltar de novo, tinha que voltar de novo. Nunca tinha sido, o homem nunca era plenamente justificado. Ele tinha que estar constantemente, era como se um processo diário em Israel fazer isso. Mas chega um determinado momento que aparece um homem chamado João Batista, que ele começa a pregar sobre arrependimento e começa a batizar em água, com água. E em João capítulo 1, versículo 29, fala que no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vem um homem chamado Jesus Cristo, como todos conhecem, que é, segundo João Batista, é o Messias, e ele promete, né? E Deus promete esse Messias, e o Messias vem, que é Jesus Cristo, e João Batista testifica. Agora, acontece algo muito interessante com Jesus Cristo, algo que, se você olhar em toda a Escritura, você não vai perceber. Você vai perceber que o Espírito Santo desce, permanece um pouquinho e vai embora. Desce num profeta, fala isso, fala alguma coisa, permanece um pouquinho, vai embora. O Espírito Santo de Deus não desce e permanece em ninguém. Mas, quando você lê João capítulo 1, versículo 32 e 34, a história muda. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar ou permanecer sobre ele. Algumas traduções diz repousar e outras traduções diz permanecer. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: aquele sobre o qual vires descer o Espírito
e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E Jesus Cristo começa o seu ministério. Jesus Cristo, ele foi, até aquele momento, foi o único homem a ser batizado com o Espírito Santo de Deus e permanecer com ele o Espírito Santo de Deus. Por que o Espírito Santo de Deus permaneceu nele? Ele também era homem como nós, tinha os mesmos sentimentos, sentia frio, dor, fome, cansaço, raiva, angústia, tristeza, alegria, todos os atributos de um ser humano tinha nele. Você sabe qual era a diferença? Porque para Cristo fazer a vontade de Deus era algo natural. Em João capítulo 8, versículo 29, diz isso. Jesus falando, aquele que me enviou está comigo. O Espírito Santo de Deus, ele falando, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Sempre. Jesus fazia sempre o que agradava a Deus. Por isso que o Espírito Santo de Deus permanecia nele. Porque Deus sabia que em toda a terra não iria existir um justo que pudesse suportar a presença do Espírito Santo, a permanência do Espírito Santo. Então ele manda o seu filho à terra, inferioriza ele fica abaixo dos anjos, como ele se transforma em templo, porque o templo de Deus foi profanado lá no início, em Gênesis. Ele transforma o Filho em templo na terra e habita no Filho. E Jesus, ele vem para devolver esse Espírito ao homem. Mas Jesus, ele não pode entregar-se de qualquer maneira. Ele não podia ter feito isso de qualquer maneira, porque o homem não tinha sido justificado. O templo ainda estava profanado. Então, Jesus começa o seu ministério. Em João, capítulo 7, versículo 38 e 39, diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber, os quais nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E como todos nós sabemos, como já lemos na Bíblia, já estudamos, Jesus, ele foi entregue aos príncipes dos sacerdotes. Jesus vai a julgamento e Jesus é condenado à morte de cruz. E por se tratar de um período festivo, naquela época em que Jesus foi crucificado, era de costume, era muito natural isso acontecer, o povo escolher um preso para ser solto. O povo escolhia, eles colocavam lá os criminosos e o povo escolhia uma daqueles criminosos para serem soltos, para terem a liberdade. Em Mateus 27, 15 ao 17, ele fala sobre isso. Fala, ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? No versículos 20 e o 22 diz: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matassem a Jesus.
E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então, Jesus chamado Cristo? E disse-lhe todos: seja crucificado. Às vezes a gente lê esse texto e fica imaginando, mas como é que pode isso acontecer? Como pode você saber que aquela pessoa era um criminoso, era um fora da lei, e a maioria do povo entender e conhecer e saber que Jesus Cristo era uma pessoa humilde, mansa de coração, que só pregava o bem, uma pessoa que ressuscitou os mortos, que curou enfermos, e mesmo assim mandam matar a Jesus e soltar Barrabás? Será que se você lá, naquele dia, você estivesse lá, você ia escolher Barrabás também? Mas Deus, ele endurece o coração do povo, porque aquele era o propósito do Pai. O povo foi cegado por Deus, porque aquele era o propósito, estava escrito nas Escrituras. Aquilo tinha que acontecer. E quando eu olho assim, eu vejo Barrabás, eu vejo que Barrabás, ele representa todos nós, toda a humanidade. Por quê? Porque eu sou pecador, você é pecador, todos nós, eu sou um Barrabás, você é um Barrabás, todos nós somos. Barrabás representa a humanidade, porque era nós que tínhamos que estar naquela cruz e não Cristo. Nós é que tínhamos que estar crucificados lá naquele lugar, no lugar de Cristo. Mas Deus, no seu amor, ele entrega o seu Filho à humanidade para nos resgatar. E esse é o princípio do processo da cruz de Cristo. Em Mateus capítulo 27, versículos 45 ao 52, diz: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Interessante que o véu do templo se rasgou. Ali começa o processo da cruz de Cristo. O véu se rasga não de baixo a cima, mas de cima para baixo. A ira de Deus naquele momento foi apaziguada. Naquele momento houve para a humanidade propiciação. Houve propiciação com a morte de Cristo na cruz. Mas ainda falta algo. Ainda falta algo. O processo ainda não foi terminado, não foi concluído. A ira de Deus foi apaziguada. Mas a palavra de Deus diz que no terceiro dia Jesus ressuscitou. Jesus, com esse ato, ele foi o único homem que ressuscitou. Agora você pode estar se perguntando, mas e Lázaro? E os outros que... Não, aqueles foram ressuscitados.
Alguém ressuscitou eles, mas Jesus, ele ressuscitou. Os outros foram ressuscitados por Jesus. Então Jesus venceu a morte. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, o que ele traz para mim, para você? Ele traz para nós, ele traz redenção. Ele te resgatou dos laços da morte, através do seu sacrifício, ao terceiro dia, quando ele ressuscitou. Em João capítulo 20, versículo 19, e já acabou? Terminou? Não, o processo continua. Em João capítulo 20, no versículo 19 ao 22, fala: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. E pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, olha só que interessante, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O mesmo Espírito, o mesmo sopro que foi perdido lá em Gênesis, no início, Deus devolve ao homem da mesma forma, lá da sua origem, através de um sopro. Deus devolve ao homem. Por quê? Ele agora devolve ao homem. Por quê? Porque o homem, ele foi justificado. O templo de Deus, que era o homem lá no início, que tinha sido profanado através da morte e da ressurreição de Cristo, esse templo foi justificado. Foi erguido novamente esse templo. Porque Deus fala, quando o seu discípulo fala com ele: Senhor, veja esse templo, as pedras, levou mais de 40 anos para fazer. Jesus olha e diz: em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra daquele templo de Salomão, e em 3 dias edificarei um novo templo. E Jesus, ele restaura o templo. E Jesus, ele devolve ao homem aquilo que foi perdido, o Espírito Santo. E em consequência disso, o Espírito Santo habitando no homem, quando aquele véu do templo foi rasgado de cima embaixo, simbolizava que o canal, que o acesso ao trono do Pai tinha sido restaurado. Que você hoje não precisa de mais ninguém para acessar ao Pai. Você na sua casa, no seu quarto, é só você se ajoelhar e orar e conversar. Mas hoje você tem esse privilégio, agradeça a Cristo, que se entregou na cruz em nosso lugar. Porque o Barrabás, que somos nós, devíamos estar naquele lugar. Mas Deus sabe que nenhum de nós teria capacidade suficiente para suportar o que Cristo suportou. Porque até mesmo Cristo pede: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Até para Jesus foi difícil. Até para ele foi muito difícil. E nesse momento, quando o homem recebe o Espírito Santo de Deus, acontece a reconciliação.
Porque Deus volta a morar no homem. E através da morte de Cristo, todas as coisas se fizeram novas. Porque o próprio Jesus fala isso em Apocalipse 21:5. Só na primeira parte. Estava sentado sobre o trono e disse, Jesus, eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas foram renovadas através do processo da cruz de Cristo. Até mesmo a própria cruz que representava toda sorte de maldição naquela época, representava morte, a cruz representava sofrimento, a cruz representava angústia. Era a pior morte daquela época. Para o criminoso era a morte de cruz. E como Jesus fala, eis que faço nova todas as coisas, quando você olha para a cruz, você vê o quê? Quando você olha para a cruz, você vê propiciação, você vê redenção, você vê justificação, você vê reconciliação, você vê salvação, você vê vida. E você vê vida em abundância. E Jesus, Ele habita em cada um de nós. Basta que você queira e que você aceite isso. E não importa hoje o que você está passando, não importa a sua dificuldade, não importa os seus problemas, porque o melhor de Deus já chegou para você, o melhor de Deus já chegou para mim, que foi a salvação. A sentença imposta por Satanás lá no Éden, quando perdemos o Espírito Santo de Deus, teve seu fim. Teve seu fim na cruz de Cristo. Jesus Cristo, Ele quer te dar vida. Jesus quer te dar vida em abundância. Basta que você abra o seu coração, que você aceite a Jesus como seu Salvador e que você entenda o processo da salvação, que você entenda o processo da cruz de Cristo, que você entenda o tamanho do sacrifício que Cristo fez por você. Cristo, na cruz, eu fico imaginando, Ele lá em cima, Ele poderia pedir ao Pai que tirasse Ele de lá, mas Ele não fez isso. Ele não fez por quê? Porque Ele sabia que nós ainda iríamos existir também. Ele pensou, preciso dar uma chance para o Luciano, preciso dar uma chance para a Aline, preciso dar uma chance para o Marcel. E se eu não cumprir isso que foi estabelecido para o Pai, eles não terão chance à salvação. Convido os irmãos a ficar de pé, por gentileza, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que veio aos nossos corações. Que possamos entender, Senhor Deus, de maneira plena, Pai, o Seu sacrifício, o Teu sacrifício, Senhor Deus, o processo da cruz, Pai, em nossas vidas, Senhor Deus. Que possamos, Pai, estar alicerçados, Senhor Deus, aos pés da cruz. Porque o Senhor, Pai, renova todas as coisas. O Senhor renova, Senhor Deus, as nossas forças, para continuarmos caminhando em cima dessas terras, Senhor Deus. Porque Tu dizes que no mundo teremos aflição, mas Tu dizes também, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor, Pai, é o nosso exemplo. Temos que seguir, Senhor Deus, o Seu caminho. Nos ensina, Pai, a fazer a Tua vontade. Ó Senhor Deus, assim como para o Teu Filho obedecer a Ti
viver em comunhão contigo era um processo natural. Nos ensina isto também, Senhor Deus. Nos ensina, Pai, a obedecermos a Ti, como se fosse um processo natural em nossas vidas, Senhor Deus. Nos guia, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nunca se afaste de nós, Senhor Deus. Que o Teu sangue, Pai, possa nos cobrir a cada dia, Senhor Deus. Possamos entender, Pai, que o processo da cruz de Cristo, Senhor Deus, nos alcançou. Somos hoje, Pai, livres, Pai, do pecado, de tudo, Senhor Deus, que Satanás tem tentado nos persuadir. Nós somos livres, Pai, porque o Teu amor, porque a Tua misericórdia nos alcançou. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos.